Vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando estudando a Palavra de Deus e estaremos juntos sempre nessa busca de conhecimento a respeito daquilo que Deus deixou para aqueles que estão dispostos a lhe servi-lo. E hoje eu quero estudar o conceito romano e o conceito judaico. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar buscando esses conhecimentos. E hoje eu quero usar o texto da Bíblia Sagrada para nós tomar ciência do que o texto está falando. Eu quero usar o texto de Gênesis, capítulo 1 e verso 26. São um capítulo que traz para nós algumas dúvidas entre muitos, e por isso eu quero estudar ele hoje, no conceito romano e o conceito judaico. O texto diz assim, Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, este é o texto que nós vamos iniciar nosso estudo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado e também sobre toda a terra e os répteis que nela se movem. Então façamos é o que muitos têm mudado o sentido do texto. É um texto que, para nós, o façamos é um verbo indicativo ou um verbo quantitativo. Ele traz a quantia de presente para o verbo façamos, ou indica que quem está falando não está sozinho. É isto que nós vamos aprender hoje dentro desse texto. E quando nós vamos para o conceito romano, eles trazem um ensino para dentro desse texto com a existência, a construção de 3 pessoas distintas, por causa do façamos, que é um plural. Mas esse plural está sendo quantitativo, está trazendo quantidade para dentro dele, ou está indicando que quem está falando não está sozinho. Quando nós chegamos no capítulo 2 e verso 1, ele nos descreve que é assim: Deus acabou toda a sua obra e também o seu exército. Bem, quando Deus acabou o seu exército, ele não disse quantos compunham o seu exército, mas ele disse que acabou. Agora, no façamos, já começamos a ver a existência de um exército do Senhor. E é isso que nós queremos saber, se o façamos é indicativo ou quantitativo. Quando nós vamos ainda para o livro de Gênesis, capítulo 11 e verso 1 até o 3, nós vamos ver
a mesma palavra, o mesmo verbo, façamos, que diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra, e o betume por cal. Veja aqui disse que toda a terra era de uma mesma fala, uma mesma língua. E diz que eles partiram do Oriente e foram para a terra de Sinar. E habitando ali, disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimamos bem. E o tijolo serve por pedra, e o betume serve por cal. E construamos uma torres. Então diz que ali ele disse façamos. É o mesmo verbo lá do façamos, do Gênesis 1:26. É um verbo indicativo, porque quando nós vamos analisar quantos vieram do Oriente e foram para a terra de Sinar, quantos vieram habitar ali, não há uma quantidade específica. Mas o façamos estava indicando que não era uma só pessoa que estava naquele momento, mas era a nação que existia naqueles dias. Todos estavam reunidos. Então, não tinha uma quantidade específica. Mas se sabe que não era só uma pessoa que estava ali. E o planejamento foi por várias pessoas. Estava cumprindo também quando Deus disse que deu ao homem sabedoria para dominar sobre toda a terra. Aqui eles estavam cumprindo, estava fazendo, dominando o que Deus deu a eles para dominar. Quando nós vimos o conceito romano para trazer a existência de três pessoas distintas na divindade, esta construção. Isto é o que, para confirmar que a existência de três pessoas distintas, este façamos é colocado como três pessoas. É o plural para três pessoas, que é mais do que uma. Então, façamos. Agora, precisamos saber se o façamos está indicando um número de três, ou ele não é quantitativo, não tem um número definido. É isso que nós precisamos saber. Se tem mais e quantos são a mais. E o texto não diz quantos existentes naquele momento, naquele plural. Então aqui, quando ensinamos, quando vamos ensinar que o façamos quer dizer três, então não é o que o texto está apresentando. Isto é um conceito romano. Então a Trindade não é um conceito bíblico.
mas sim é uma criação que o homem criou para combater o monoteísmo judaico. Quando nós estudamos este conceito de três pessoas distintas, ela foi cunhada lá no ano 381. Ela foi apresentada este conceito por Basílio de Cesareia, por Gregório de Nazianzo e também Gregório de Nissa. Eles apresentaram a existência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formando assim três pessoas distintas na divindade. É um conceito romano, não um conceito judaico. Por quê? Quando Deus fala a Moisés, através de Deuteronômio 6,4, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bom, se é o único, não tem outro junto a ele. Quando Deus dá os 10 mandamentos para Israel, para Moisés, ele desce do monte com a escrita pelo próprio dedo de Deus. E diz que falou Deus, mostrando a Moisés, dizendo a Moisés: não farás outros deuses diante de mim. Então, o que passar de um Deus, então é conceito que não vem do judaico, é um conceito romano, e o povo deve fazer sua escolha se quer servir ao Deus que se manifestou aos judeus ou Deus criado por Roma. É o que nós precisamos saber. Qual é o conceito que nós estamos vivendo? Quando nós lemos o livro de Isaías 43, verso 10 e 11, Deus disse que fora dele não tem Salvador. Fora dele não há outro Deus. Ele disse: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Então, quando nós ouvimos nos ensinar, nos trazer estes ensinos, que a primeira pessoa seria o quê? Lá, Basílio e Gregório trouxeram. Primeira pessoa, Deus Pai. Segunda pessoa, Deus Filho. Terceira pessoa, Deus Espírito Santo. Então, de acordo com Isaías, se não existe um antes e nenhum depois, então este não é conceito bíblico, é conceito humano. Foi o homem que construiu esse ensinamento. E nós precisamos decidir a quem servimos ou a quem nós devemos ensinar, como devemos levar a outros este conhecimento, se é um Deus único ou um Deus trinitariano, que é o conceito romano e não o conceito judaico. Então, o monoteísmo é o que a Bíblia apresenta. Monoteísmo é a existência de um único e verdadeiro Deus. O trinitarismo, três pessoas distintas, é um ensino da existência de três deuses.
ainda que é negado isto, mas se são três pessoas distintas na divindade, não podemos negar que este ensino é ensino vindo do romanismo, do conceito romano e não no conceito judaico. E nós vimos todos os ensinos dos apóstolos, eles seguiram esta linha de ensinamento. Paulo escreveu dizendo: grande é o mistério da piedade, isto é, Deus manifestado em carne. Então, Deus se manifestou, porque João registra que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós estudamos sobre o Filho de Deus, nós estamos ficando sabendo que o Filho é o que Paulo disse a Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Então, o Filho é o que nasceu. Deus é o Verbo que o gerou. E sendo assim, nós precisamos tomar ciência, saber o que estamos vivendo e ensinando, conceito judaico ou conceito romano, e o façamos não está definindo quanto estão juntos, mas sim indicando que quem está falando não está sozinho. E é o façamos de 26 do Gênesis 1, é o mesmo façamos do Gênesis 11, 1 e 3 ali. Ele está dizendo, façamos tijolo. Aqui nós chegamos à conclusão que o façamos é um verbo indicativo, não quantitativo. E quando nós mudamos o texto, nós nunca saberemos o que é correto e perfeito. E eu continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar criando mais vídeo para nosso conhecimento e conhecermos o que Deus preparou para nós na eternidade. E é com a verdade que nós chegamos lá. Fora dela, não encontraremos a verdade, e se não encontrarmos, não viveremos a eternidade com o Senhor. Que Deus abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.